Tem um ditado que diz, senhor presidente, que quem não deve, não teme. Mas parece que Temer teme muito. Porque hoje, o Congresso Nacional está tendo que votar a respeito de uma pergunta. Michel Temer deve ser investigado ou não? Notem, o Congresso hoje não está votando o impeachment de Michel Temer. Está votando o pedido do Supremo Tribunal Federal para que Temer seja investigado, para que prossigam as investigações enquanto ele ocupa o cargo de presidente da República. E sobre que denúncias, quais denúncias pairam sobre o presidente da República, Michel Temer? Na denúncia feita pela PGR, por Rodrigo Janot, as denúncias são de que Temer faria parte de uma organização criminosa, chamada carinhosamente de quadrilhão do PMDB, e também acusado do crime de obstrução à justiça. O tal quadrilhão do PMDB seria formado, a sua cúpula dirigente, seria formado por um velho conhecido nosso do estado do Rio de Janeiro, Moreira Franco, a quem Brizola chamava de gato angorá, o Henrique Eduardo Alves, o Gedel Moreira Lima, esqueci de um aqui agora, e especialmente Eduardo Cunha. Tudo bona gente, né? Tudo gente boa nessa história. O Gedel, do apartamento de 52 milhões de reais, o Cunha, que está preso por um montão de acusações, um montão de processos que estão lá em cima dele. Essa organização criminosa, montada a partir do desvio de propina de uma série de estatais, Furnas, Petrobras, estatais inclusive que agora Temer quer privatizar, né? Propinas que compraram maiorias parlamentares, ainda dentro do governo Lula e do governo Dilma, mas que se tornaram ainda mais evidentes depois que Michel Temer assumiu o poder, depois do golpe dado em 2016, quadrilha essa em que o Ministério Público filmou gente correndo com mala de dinheiro, há provas cabais sobre isso, mas a decisão sobre isso não é uma decisão técnico-jurídica, é uma decisão política do Congresso Nacional. E é o Congresso que tem que dizer se Temer será investigado agora, no calor da hora, enquanto ele é presidente da República, sim, ou se ele será investigado apenas depois que ele deixar a cadeira da presidência da República. Pois bem, se perguntássemos à população brasileira se Temer deve ou não deve ser investigado, qual seria a resposta da população brasileira? Se essa pergunta viesse diretamente. Eu não tenho muitas dúvidas de que seria sim, ele deve ser investigado. Afinal, ele tem o apoio de apenas 3% da população. Temer hoje governa só para margem de erro, né? Uma pesquisa que tem margem de erro de 3%, ele tem 3%. Temer, ele não só é um erro político, como ele governa para margem de erro hoje. Eu nunca vi isso. 0% de indicação de ótimo também, né? Tivesse um brasileiro que dissesse que o governo Temer é ótimo, valha-me Deus, né? Mas mesmo assim, 3% dizem que é bom. O resto, 97% da população, não apoia o Michel Temer. Portanto, se a denúncia hoje não seguir, se o Congresso não autorizar que o STF investigue Michel Temer, o Congresso estará agindo contra a população brasileira. É preciso que isso fique claro. Mas por que então o Congresso vai agir contra a população? Bom, nós estamos vendo aí ao longo da última semana que Temer é muito bom ao comprar votos do Congresso Nacional. Bilhões e bilhões de reais em perdão de dívida, em refinanciamento, em liberação de emendas parlamentares. Nessa hora, não tem crise da Previdência. A tal crise da Previdência que justifica propostas de reforma? Não, vamos perdoar dívidas dos ruralistas com a Previdência para eles votarem a favor do Temer. Gente, é um escárnio. Isso é um absurdo com a população brasileira.
que este Congresso agora impeça Temer de ser investigado à base da compra de votos, na base da liberação de emendas. Ontem, os jornais televisivos da Globo, não precisa ser outra coisa, eram claros nas reportagens de como é que as emendas foram liberadas para os deputados que prometem votar a favor de Temer e não foram liberadas para os outros. E os deputados vão dizer, mas é assim mesmo, quem é governo ganha, quem é oposição tem que viver a pão e água. Perdemos completamente o pudor. A República perdeu o pudor. Mas e o povo? Mas e o povo? Nós precisamos retomar o diálogo com a população. Porque desde o impeachment da Dilma, desde o golpe que foi dado, se construiu uma falsa polarização entre petralhas e tucanos, mortadelas e coxinhas, uma falsa polarização que só serve ao sistema que segue. Porque enquanto fazem essa falsa polarização de que quem é a favor do impeachment de Temer, contra o golpe, é a favor da Dilma, de quem hoje diz que é golpe, de quem hoje diz que Temer tem que ser investigado, é petista. Essa falsa polarização, como se só existissem dois lados, só serve a eles. Só serve a eles. Nós hoje precisamos ter clareza. Temer foi para o poder para fazer algumas coisas. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, congelamento dos investimentos em saúde e educação, benefícios para os ruralistas, fragilização da legislação de combate ao trabalho escravo, a reforma da Previdência que virá aí, foi para isso. Isso interessa a quem? Ao mesmo tempo, o sistema de pagamento da dívida está intacto. A reforma tributária que deveria acontecer para termos impostos progressivos não sai do papel. Enquanto isso, enquanto se alimenta uma falsa polarização que não existe, eles seguem tirando direitos da população. É preciso que a população hoje perceba que o fora Temer nunca foi mais atual. De que não podemos deixar a República morrer deste jeito. De que se este Congresso corrupto e vendido perdeu completamente o pudor, é papel da população ir às ruas para exigir que o Congresso não se descolhe da vontade. Mas mais do que isso, é talvez um alerta para que a população perceba que é a sua organização que pode mudar alguma coisa. De que não é depositando todas as esperanças nas eleições que nós vamos mudar alguma coisa. Já se fala abertamente no calendário de 2018. Eu não tenho problema, precisamos discutir 2018, precisamos apresentar alternativas para a sociedade nas eleições de 2018, mas independente de quem sejam os candidatos a ganhar a eleição sozinha não vai mudar a realidade. Nossos sonhos não cabem nas urnas. É preciso que a gente aposte na organização e na mobilização popular para mudar esse estado de coisa. Sei que parece difícil, estamos todos anestesiados, estamos todos desesperançosos. A esperança parece ir pelo ralo, porque parece que nada dá certo. Parece que um corrupto é substituído por outro e assim vai. Mas é preciso apostar que a roda da história segue girando, de que as coisas não são naturais, de que nós construímos um regime democrático quando saímos da ditadura e que ele teve falhas, que precisam agora ser corrigidas. Que precisam ser corrigidas porque os problemas da democracia se corrigem com mais democracia. É com mais participação popular, é com mais transparência, é com mais controle social, e não o inverso. E não o inverso. Por isso, por exemplo, precisamos acabar com essa farra da distribuição de cargos. E isso acontece aqui na Câmara também. E isso acontece aqui no município também. Isso vai de alto a baixo. Quando o prefeito Crivella começa a construir suas maiorias parlamentares, dando uma secretaria para o neto do Jorge Felipe, dando uma outra para o filho da Rosa Fernandes, dando uma secretaria e cargo para vereador A, vereador B votar a favor do IPTU. Isso é a repetição de um esquema de corrupção que hoje está lá em cima no Temer, ganhando a maioria para ele. E isso não é democracia. Não é democracia. Democracia é você olhar para as secretarias e não lotear esses cargos, mas perceber como é que nós vamos fazer essa secretaria funcionar para que o povo tenha seus direitos garantidos. Para que o povo tenha direitos garantidos. Não botar numa secretaria quem vai ser candidato na outra eleição, para ele se cacifar para isso, ora bolas, é assim que a gente administra o Estado brasileiro? Portanto, de Temer a Crivella, passando por Pezão, está na hora da gente passar limpo essa república.
Não há condições de Temer continuar no poder. Não há condições de Pezão continuar no poder. E Crivella, que só tem 1 ano de poder, só tem 1 ano de governo, que abra o olho e não siga pelo mesmo caminho. Não siga pelo mesmo caminho de terminar rendido às maiorias parlamentares conquistadas na troca de voto e da chantagem. Porque isto leva à corrupção, isto leva ao fim do controle social sobre o Estado, isto leva à perda de direitos da população. Por isso estivemos na rua ontem, estivemos na rua hoje, dizendo fora Temer. A sessão da manhã, lá no Congresso Nacional, já não aconteceu. Rodrigo Maia, infelizmente, abriu uma nova sessão. Está tentando dar mais uma chance para o Temer. Nós vamos fazer força para que essa sessão também não aconteça. Enquanto isso, a mobilização popular tem que tirar Temer do poder, porque ele não tem mais condições de exercer, e é ao povo que tem que ser devolvida a soberania. Diretas já, fora Temer, parem as reformas. O próximo orador inscrito é o nobre vereador William Coelho.